A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da escola dominical. E como está passando rápido, né? Nós já estamos na lição 11. Ela tem o título Felizes os que são firmes em servir. E a nossa história, ela tá lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 ao 9 e do 15 ao 58, tá bom? E o nosso memorizando está lá em 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 13. Você que tem a lição, abra lá para nós estarmos fazendo junto. E se você não tem, use a sua Bíblia, tá bom? Então vamos ler o memorizando? Pronto? Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 13. E esse memorizando, ele vem falar bem o que nós estamos vivendo nesses dias, né? Para que nós possamos ser fortes e corajosos, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula com uma oração. Então, feche os seus olhos, coloque a mãozinha no seu coração e vamos orar a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai querido, por mais esta escola dominical e que possamos aprender um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. Também pedimos, tira todo o medo, toda a ansiedade do nosso coração, lança fora, Senhor, porque em Ti confiamos e temos a certeza que nos dará a vitória. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. E hoje eu trouxe um amiguinho para estar participando da aula. A nossa aula de hoje fala sobre o apóstolo Paulo. E ele vai ser hoje esse rapazinho aqui, tá bom? Então use a sua imaginação e faça que ele seja o apóstolo Paulo na sua história, tá bom? Então vamos lá. O apóstolo Paulo viajou por várias regiões do mundo, pregando o evangelho. Em seu trabalho na obra do Senhor, ele também fundou várias igrejas. Olha que coisa mais linda, né? A história do apóstolo Paulo. E também era comum Paulo escrever cartas. Olha só, ele escrevia cartas pequenas e traziam nelas a respeito de muitos assuntos que essas cartas tinham nelas, como deveriam ser conduzidas as igrejas. Olha só que linda, né? E o apóstolo Paulo, certa vez, escreveu uma carta para a igreja de Corinto, dizendo que os irmãos deveriam ser fortes, corajosos e firmes na sua fé, que muitas coisas, né, desagradáveis poderiam acontecer, mas ele estava avisando que os irmãos teriam que ser fortes e corajosos e firmes na fé, porque dessa forma eles conseguiriam vencer, não é verdade? E é assim também nos tempos atuais, né? Nós temos que ser fortes, corajosos e firmes na fé. Mas, passando muito tempo, Paulo, ele foi viajar para uma cidade anunciando a salvação de Jesus, como era de costume dele. Mas, como resultado, o que aconteceu? Ele recebeu uma carta dizendo que as igrejas estavam passando por dificuldades. Ai, coitado, né? Que alguns irmãos estariam agindo de maneira reprovável diante de Deus, que estavam com inveja, maltratando um outro. Um que tinha um cargo estava se prevalecendo sobre aquele que achava
que o cargo do outro era menos favorecido. Então, naquele momento, a igreja estava passando por um momento muito difícil e avisaram a Paulo. Ai, coitadinho, né? E era como se fosse assim. Os irmãos que cantavam achavam melhor do que o outro. Os que ensinavam a palavra se achavam também os mais importantes. Pelo fato de cantarem ou ensinarem, mas não é assim. Perante ao Senhor, todos têm o mesmo valor. E essas atitudes traziam divisão na igreja e eram coisas que não agradam a Deus, não é verdade? E daí, em razão a isso tudo que estava acontecendo na igreja, a divisão, né, as fofocas, os maus entendimentos, Paulo resolveu escrever uma carta na intenção de lembrá-los que foram chamados para serem santos e viverem unidos em Jesus Cristo. E na carta, Paulo afirmava que cada um tinha uma função importante. Um não era melhor do que o outro, né? Ele explicou que a obra de Deus é como uma grande plantação. Uma pessoa planta, a outra rega, né? E todos fazem parte, não é verdade? E que no final, quem faz a planta crescer é Deus. E é a mesma coisa na igreja, não é verdade? Quem faz a igreja crescer? Somos nós, mas somos filhos de Deus. E temos que ter o temor de Jesus para que isso não aconteça. Não é verdade? Então, Paulo ensinou que Deus ia recompensar a cada um de acordo com a tarefa que realizava para a obra de Jesus. E isso significa que somos companheiros de trabalho na obra de Deus. E não devemos competir com os nossos irmãos para ver quem que fará o melhor, porque perante Jesus somos todos iguais, né? Então, quando nós trabalhamos desunidos ou buscamos o nosso próprio interesse, consequentemente nos tornamos fracos espiritualmente, né? Porque desta maneira nós estamos dando lado, não é? E isso é muito perigoso, pois todos os que estão enfraquecidos tornam-se, né? Eles tornam-se mais fáceis a serem derrubados pelas investidas do inimigo. Mas Deus, lembre-se, mas Deus não quer ver nenhum de seus filhos caídos, e sim inabaláveis na fé. Na igreja nós temos que ser unidos um com o outro, porque cada um tem um propósito, cada um tem uma sabedoria e todos juntos nos fortalecemos e vencemos todas as adversidades, não é mesmo? Então, por essa razão, o apóstolo Paulo encoraja a igreja de Corinto, né? Afirmando que deveriam ser fortes e unidos em Cristo e não com desavenças, com brigas. E é assim que temos que ser nós também, unidos em Cristo, como havia ensinado, sem brigas, sem ciúmes desnecessários, pois todos somos iguais perante Deus. Assim também na palavra de Deus, né? Não podemos abandonarmos a nossa fé. E saiba, crianças, tá? Guarde bem isso no seu coração, que quem serve são felizes e receberão de Jesus uma grande recompensa. Na igreja, nós temos que trabalhar unidos, sermos fortes e corajosos. E isso foi o que o apóstolo Paulo quis ensinar para cada um de nós, que dentro da igreja não tem nenhum melhor do que o outro.
porque perante o Senhor nós somos todos iguais, né? E quando chegarmos no céu, receberemos um galardão, um grande galardão de recompensa. Então, ser fiel a Deus é a melhor coisa. Seja fiel a Deus nos momentos difíceis, nos momentos alegres, né? Que não temos dificuldade. Ser fiel a Deus não tem nada melhor. Tá bom? Então, espero você para a próxima aula, tá? Então, vamos fechar os nossos olhos e fazermos uma oração para encerrar, tá bom? Senhor Jesus, queremos pedir que nos conceda uma semana abençoada, nos guarda, nos protege de todo mal, Senhor, e que domingo que vem possamos estar aqui novamente para aprender a Tua Palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, tchau, tchau, tá bom?